A toda a igreja, amém? Irmãos, dá um pouquinho da sua atenção para mim aqui. Eu quero falar sobre algumas coisas nessa manhã e eu quero ser prático, objetivo, né? E também peço sabedoria para Deus me dar a condição de transmitir o que eu quero passar para vocês, de maneira que vocês entendam muito bem o que eu estou falando. Mas primeiro, ontem nós tivemos um culto aqui da União Feminina, né? E aí eu sei que esse culto foi bênção, né? Eu sei que esse culto Deus moveu aqui ontem de forma profética, através da palavra profética, liberada através do dom de revelação. E não foi diferente aonde eu e o pastor Lucas fomos também na igreja Cristo é a Resposta. Lá estava ministrando o pastor Geraldo Rodrigues. E eu vejo assim, que a palavra profética através do dom de revelação é muito importante em momentos assim da nossa vida. Não estou dizendo que a gente deva ser refém de sempre estar no culto, porque tem que ter uma palavra profética ministrada através de um dom de revelação. Porque eu conheço crentes que, se não tiver, para ele a igreja não serve, né? Eu lembro de um rapaz que chegou a congregar aqui na igreja. Ele falou: mas pastor, só tem a ministração da palavra, cadê a revelação profética? Cadê? Não tem. Então, a pessoa não conseguia viver sem aquela experiência. Aí ela ficou refém dessa experiência. Mas nós precisamos ter o equilíbrio, né? Eu vejo que os extremos, eles são sempre perigosos, mas o dom de revelação profética, ele é para a igreja, ele é importante. Eu vou dar um exemplo para os irmãos. Ontem o pastor Lucas foi comigo no carro. Ele falou: pastor, eu vim aqui porque eu preciso que Deus me dê uma revelação. Ele não me falou o que era, né? E aí no momento final, depois que todo mundo, vamos dizer assim, o pastor lá orou por todo mundo, eu e o Lucas fomos apenas abraçar o pastor Geraldo. Nós não entramos na fila para sermos orados, vamos dizer assim, para ele orar por nós. Nós fomos lá na frente para dar um abraço nele, dizer que a gente participou, que a gente estava ali no culto. Só que ele chegou no Lucas, já chamou o Lucas, falou assim: a unção que você tem pedido para realizar o trabalho em terrenos, Deus está liberando sobre a sua vida hoje. E o Lucas já capotou. Na minha vida, ele falou assim: você está todo furado de dardos, está bem bombardeado, né? Então eu vou orar por você para Deus arrancar todos esses dardos da sua vida. Ou seja, são coisas que só a gente sabia. E com certeza o pastor Lucas saiu de lá muito mais animado, porque ele falou: pastor, o que eu queria ouvir é isso. Eu só vim aqui para entender, porque eu precisava de uma resposta em relação a terrenos. Ele chegou lá e foi o que Deus falou com ele, através da vida do pastor Geraldo. E eu sei que aqui também não foi diferente, porque Deus usou a irmã que estava aqui e trouxe revelações. A minha sogra foi revelada de todas as doenças que ela tem, são várias, né? Ela ficou maravilhada, porque ela nunca tinha sido revelada dessa maneira, né? E a irmã Medina, que eu conheço há muito tempo, ela estava aqui ontem e ela foi poderosamente usada, né, para trazer essas revelações à minha sogra e às outras irmãs que estavam aqui. Então eu vejo, irmãos, que nós precisamos buscar, né, o direcionamento de Deus, e Deus está sempre pronto a falar conosco, mas nós temos que estar prontos para ouvir. E em relação à minha estada ontem lá, na hora da ministração da palavra, Deus não me revelou nada novo, mas Deus simplesmente fez assim para mim. Tudo que eu tenho ministrado a vocês aqui na igreja foi confirmado ontem. 80% da ministração da palavra do homem lá, do pastor ontem, é o que eu ministro para os irmãos aqui, que eu ministrei na sexta-feira sobre medo, desânimo, tristezas, frustrações, os 4 inimigos que têm paralisado os crentes na vida cristã. Eu falei muito isso sobre o culto de sexta-feira, sobre a palavra: esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo, para vencer o teu desânimo, para vencer suas tristezas, para vencer suas frustrações, para vencer os seus medos. Tudo isso que eu falei na sexta-feira, inclusive eu oriento os irmãos que ouçam a palavra de sexta-feira, que eu ministrei aqui. Inclusive a minha esposa falou: Deus falou muito comigo na sua palavra, que ela estava aqui na sexta-feira, e eu vivo com a minha esposa no dia a dia, mas eu não sabia o que ela precisava.
E Deus falou com ela na palavra que eu ministrei na sexta-feira. Só que era uma palavra que eu poderia ter ministrado no domingo à noite, para toda a igreja receber. Uma palavra profunda de encorajamento, né? Mas Deus falou, ministra na sexta-feira. Então, o que eu peço para você, vai lá no YouTube, né? Receba essa palavra. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você sobre medo, sobre frustração, sobre tristeza, sobre desânimo, porque eu tenho certeza que muita gente dessa igreja tem passado pelo desânimo, tem passado por situações de tristeza, tem enfrentado situações de medo, e o Senhor vai estar falando com você sobre isso. Então, queridos, Deus está guiando os nossos passos. Uma outra coisa que eu tenho buscado a orientação de Deus é sobre o culto de sexta-feira, culto de libertação, porque sempre a gente tem feito um culto de libertação, e sempre tem vindo as mesmas pessoas da igreja. E chega uma hora que Deus fala, mas eu não tenho que libertar mais essas pessoas, já estão todas libertas, né? Culto de libertação nas igrejas que trabalham com culto de libertação é para pessoas não crentes, sabiam disso? É para pessoas que estão lá nas drogas, é para as pessoas que estão presas ao pecado, é para as pessoas que não conhecem a Deus. Então o culto de libertação ele tem um cunho evangelístico. É o momento das pessoas verem o poder de Deus, receberem libertação na sua vida, e aquela libertação levar elas a se abrir para Jesus. Então eu estou pensando profundamente sobre uma remodelação no culto de sexta-feira, e talvez eu convide a irmã Medina para estar aqui no próximo culto de sexta-feira. Eu quero trazer aqui bastante não crentes, eu quero trazer pessoas que precisam de libertação e que não fazem parte da igreja. Eu quero encher essa igreja no culto de libertação, para que o Senhor realmente mova neste lugar, para que o Senhor liberte pessoas de laços, de cadeias, de amarras, de correntes malignas. Então é um direcionamento que eu estou buscando em Deus sobre o culto de sexta-feira. Estou pensando seriamente numa mudança desse culto de sexta-feira, para que realmente ele atenda a necessidade para a qual ele foi criado, né? Então eu tenho, o culto de sexta-feira não pode ser mais um momento em que eu ministro a palavra somente. Ele tem que realmente atender a necessidade para o qual ele foi proposto, que é trazer libertação, que precisa de libertação. E para encerrar, né, o meu recado dessa manhã a vocês, a toda a igreja, e a igreja que vai me assistir pelo YouTube, Êxodo capítulo 4, versículo 12, o Senhor falando a Moisés, e o Senhor diz assim a Moisés, vai pois agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele porém disse, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu hás de enviar. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés, e disse, não é Arão o levita teu irmão? Eu sei que ele falará muito bem, e eis que ele também sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração, e tu lhe falarás, e porás as palavras na sua boca. Eu serei com a tua boca e com a boca dele, ensinando-vos o que haveis de fazer. Irmãos, quantas vezes nós damos desculpas para Deus? Quantas vezes nós damos desculpas para Deus? Porque muitas vezes olhamos para o que nós sentimos ao nosso respeito. Eu sinto que não sou eu sinto que não deve ser eu sinto que eu não posso, eu sinto que eu não consigo, e aí nós pegamos e damos uma desculpa para Deus. E Moisés, ele deu uma desculpa para o Senhor, dizendo, Senhor, eu não sou eloquente, a minha língua é pesada, eu não posso, eu não consigo, eu não vou, não dá para mim. E teve um momento que o Senhor falou, a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. Por quê? Porque o Senhor, ele escolheu Moisés e não queria abrir mão de Moisés. E eu penso assim, irmãos, que quando Deus tem algo na nossa vida, Ele insiste com a gente. E a gente insiste em dizer não para Deus, a gente insiste em correr de Deus, a gente insiste em fugir de Deus. Quantos aqui lembram de Jonas, o profeta fujão? Eu já vi temas da pregação sobre a vida de Jonas com esse tema, profeta fujão, aquele que fugiu de Deus. Não adianta fugir de Deus, irmãos, não adianta você fugir de Deus. Deus te acha onde você estiver. Para onde você vai fugir de Deus? Não tem como. Eu quero dizer uma coisa para você, igreja, presta atenção no que eu estou falando para você, porque o que eu estou falando aqui não vem de mim. Eu não venho aqui na frente falar de mim. Cada palavra que eu venho aqui na frente, seja 15 minutos, seja 40 minutos, 50 minutos, eu peço a revelação de Deus.
Então por isso eu tenho um zelo muito grande pelo que eu ministro, porque o que eu ministro para vocês não vem de mim, vem do Espírito que está em mim. Então o que eu quero dizer para você nessa manhã é o seguinte: Deus está no controle da sua vida apesar das suas incapacidades. Deus está no controle da sua vida apesar das suas limitações. Deus está no controle da sua vida apesar das suas imperfeições. Sabe por quê? Porque muitas vezes a gente olha demais para nossas imperfeições e a gente acha, a gente sente que não dá. Só que eu quero dizer para você: Deus sabe até onde você pode chegar e você não sabe. Deus sabe até onde você pode ir. Deus sabe o que você pode fazer. Deus conhece todo o seu potencial e você não conhece, você não sabe, e você só vai conhecer à medida que você tiver coragem de enfrentar os seus medos, o medo de servir a Deus, o medo de se lançar. Eu vejo muitas vezes as pessoas aqui em cima desse altar: eu tenho medo de vir cantar, de dirigir, e eu vou dizer uma coisa para vocês que estão nesse ministério: não tenha medo, se solte aqui em cima, deixa Deus fluir na sua vida. Por quê? Porque Deus tem algo contigo, Deus te chamou, Deus te deu uma voz, Deus te deu capacidade para cantar. Não fica aqui acovardado, né? Chega aqui com segurança: eu vou fazer para a honra e glória de Deus. O Espírito Santo vai te tomar, vai fluir na tua vida, você vai cantar e vai ter libertação nessa igreja. Assim também é em outros lugares, assim também é em outros ministérios. Eu quero dizer para você: Deus sabe aonde você pode ir, Deus sabe aonde você pode chegar, e Deus não aceita as nossas desculpas. Se Deus tivesse aceitado as desculpas de Moisés, Moisés teria sido o líder que ele foi? Por isso que Deus não aceitou, porque Deus já sabia quem Moisés seria. Moisés não. Eu quero dizer uma coisa para você: você não sabe quem você vai ser nas mãos de Deus. Deus já sabe. Deus sabe o que Ele vai fazer com você. Deus sabe o quanto Ele vai te usar. Tenha coragem de se lançar no caminho da preparação. Tenha coragem de se lançar no caminho do crescimento e do progresso ministerial que Deus tem na sua vida. Né, Vitor? Vitor está no seminário, nosso seminarista, né? Ele teve coragem de se lançar nesse propósito, para ver lá na frente o que Deus vai fazer na vida dele. Todos nós temos um desafio a ser vencido. Deus não vai entrar no desafio no seu lugar, você tem que entrar no desafio. Deus abre a porta, amém? Vou repetir: Deus abre a porta, mas quem tem que entrar pela porta é você. Deus, Ele abre a porta, mas Ele não pega e empurra você. Ele abre a porta e diz: filho, filha, a porta está aberta, agora você tem que entrar, você tem que dar o passo, você tem que avançar, né? Então nessa manhã eu quero dizer isso para você: toma posse disso no seu coração, toma posse dessa palavra no seu íntimo, no seu espírito, né? Ontem uma palavra muito forte que o pastor Geraldo falou, né, que Deus ministrou através da vida dele, que está ministrando sobre unção e poder. E ele falou assim que existe uma diferença entre unção, existe uma diferença entre poder e autoridade. Poder muitas vezes é a capacidade de nós forçarmos as pessoas a fazerem o que nós queremos contra a vontade delas. A autoridade é diferente. A autoridade é a influência, é a capacidade de você influenciar as pessoas a fazer o que você quer por respeito. E ele falou assim: unção não combina com poder, unção combina com autoridade. Então quando você tem autoridade, a unção flui. Quando você exerce poder, a unção é bloqueada. E outra coisa que foi dito lá, que me marcou muito, são frases que ficam, que faz a gente refletir. Ali em 1 João 2,20: vós tendes a unção do santo e sabeis todas as coisas. Uma coisa simples, uma frase simples, né? Mas que nos ensina muita coisa. Ele falou assim: qual crente sabe que não deve mentir? Todo mundo levantou a mão. Qual crente sabe que não deve fofocar? Todo mundo levantou a mão. Qual crente sabe que não deve adulterar? Todo mundo levantou a mão. Ele falou: então vocês sabem o que devem fazer, mas muitas vezes vocês não fazem o que vocês sabem. Isso bloqueia a unção. Você tem a unção, mas o fato de você, a unção aqui nesse versículo está associada ao que vocês sabem. Vocês têm a unção e sabem, vocês têm a unção e conhecem,
vocês têm a unção e têm o entendimento. Mas quando você contraria o entendimento, você contraria o mover da unção. Porque você precisa colocar em prática a palavra. A palavra e a unção caminham juntas sempre. Então você precisa agir na palavra, obedecer a palavra, colocar em prática o que a palavra de Deus diz, e a unção vai fluir. Então ontem o tema foi a unção, né? E foi muito profundo, são detalhes simples, mas que a gente não para às vezes refletir sobre essas questões. Pastor Lucas, é a mesma coisa com o pastor. Tudo que ele está falando aí é tão simples, mas é tão profundo ao mesmo tempo. É tão simples, mas é tão profundo. É tão simples, mas quando a gente entende com simplicidade a profundidade, a gente começa a entender como flui a unção. Então quero dizer para você nessa manhã, você tem unção. Amém? Você tem unção. Então vença os seus medos, vença a sua covardia, né? Moisés atrapalhou o plano de Deus por um tempo, porque foi covarde, porque quis retroceder, porque não teve coragem inicial para ir adiante, mas Deus não desistiu dele, como Deus também não desiste de você. Amém? Vamos ficar em pé nesse momento, para que nós possamos louvar a Deus, né, com 3 cânticos, e aqui nós vamos distribuir bem hoje. Eu canto um, a Aurinete canta outro,